Já estamos de volta. Este é o nosso programa Palavra do Presidente ao Vivo. Falamos aqui direto de Florianópolis e hoje com o tema o retorno gradual do trabalho prestado de forma presencial. Estamos vendo como isso pode ser feito, se será feito e em que tempo. Os nossos convidados de hoje, a doutora Graziela, médica daqui da Diretoria de Saúde, o doutor Silvio Franco, juiz corregedor, o juiz auxiliar da presidência, o doutor Cláudio de Figueiredo de Silva, e a doutora Carolina Ranzolin, juiz auxiliar da presidência, todos conosco aqui para responder, então, as perguntas. Estamos já no segundo bloco de perguntas, né, e respostas. Eu quero lembrar só, é importante essa lembrança, que hoje, como o nosso programa hoje estourou a audiência, nós estamos sendo assistidos por muita gente, fora, inclusive, das previsões técnicas da intranet. Por esta razão, nós também estamos transmitindo para o público através do canal do YouTube do Tribunal de Justiça. Se você não está conseguindo a conexão, até é bom que você que tenha conexão de servidor, migre para o canal do YouTube, né? Isso, nós vamos ter uma transmissão melhorada, inclusive, lá. E para quem não conseguiu, melhor ainda, né? Lá no canal do YouTube, através da página do portal do Tribunal de Justiça, você clica lá no canal do YouTube e você já vai ter ao vivo este programa aqui, que está no ar neste momento. E logo mais à tarde, para quem perdeu o programa ou perdeu boa parte do programa, na matéria que será produzida pelos nossos jornalistas da assessoria de imprensa aqui do TJ, vai estar no final da matéria o link do programa integral para você assistir quando quiser, do jeito que quiser, de forma pública, inclusive. Estará lá no canal do YouTube, tá certo? É bom até que o pessoal, mesmo que estejam logados, migrem lá para o canal do YouTube, que a transmissão está aberta para todos. Vamos dar sequência, então, às perguntas, elas são muitas. Doutor Cláudio, gostaria de saber, diz aqui a pergunta, gostaria de saber como funcionará a distribuição dos mandados represados aos oficiais de justiça. Teria como aumentar o prazo, que hoje é de 30 dias, para o cumprimento ou limitar a distribuição, pois haverá uma grande quantidade a serem cumpridos no mesmo prazo, sendo estes servidores notificados pela central de mandados e ainda pressionados pelos advogados? Diz ele aqui. Essa é uma excelente pergunta, Marcelo. Quero agradecer quem mandou a pergunta. De fato, esse é um dos principais gargalos que a gente tem hoje no serviço à distância. O trabalho dos oficiais de justiça, por natureza, é realizado presencialmente e isso demanda uma série de cuidados especiais. Dentro de tudo aquilo que a gente vem conversando, eu quero ressaltar que a gente tem travado um diálogo constante com os oficiais de justiça. O Fernando Coelho, meu amigo, a gente trabalha junto muitos anos no Fórum Continente, é o presidente da entidade dos oficiais de justiça, eu falo com ele quase todo dia. A gente divide essas preocupações. Então, os oficiais de justiça estão muito bem representados. E, com base nesse diálogo, a gente está fazendo esse planejamento, que, como eu também já disse, é um planejamento de longo prazo. A gente precisa pensar longe. Essa tendência desse período de exceção deve durar muito tempo ainda. Então, não adianta ser imediatista, que nós não vamos resolver isso assim de uma hora para outra. No atual momento, num primeiro momento tinha sido suspensa a emissão de mandados, até a pedido, combinado isso com os próprios oficiais de justiça. A gente identificou esse gargalo, diferença até conceitual entre expedição, emissão, distribuição, e a pedido da Corregedoria Geral de Justiça, a Resolução 9, que é atual, que está em vigor, e foi complementada pela orientação número 12, autorizou a expedição do mandado sem a distribuição, justamente para atender isso que foi perguntado aí. O nosso objetivo é permitir, enquanto não for possível o trabalho presencial, enquanto não for possível esse retorno gradual que a gente está planejando, que os oficiais, e principalmente as centrais de mandados, possam ir se organizando, distribuindo os mandados, vendo o zoneamento. A gente sabe, por exemplo, que tem oficiais que estão em grupos de risco,
que não poderão retornar quando isso for possível. Então, talvez tenha que haver redistribuição, talvez tenha que haver rezoneamento em função da quantidade elevada de mandados em uma determinada zona, por exemplo, uma zona central que vai precisar de apoio, em contrapartida uma zona mais afastada que não tenha movimento. Então, como os oficiais de justiça, nesse momento, estão trabalhando apenas com mandados urgentes, e com home office, então o trabalho deles está limitado, nossa intenção foi justamente permitir que eles vão se organizando, vão planejando, vão se preparando para quando esse trabalho voltar a ser possível. Então, eles podem, por exemplo, dar apoio à central de mandados. Eu não vejo um trabalho mais íntimo, mais próximo, né, do que entre o trabalho do oficial e o da central de mandados. A central de mandados não vai dar conta, então ajude a central de mandados. Já que não estão na rua, esse trabalho pode ser feito de casa, né? Ajude a fazer esse planejamento, né? Isso já é possível nesse momento, né? Além disso, né, o plano de retorno gradual, então, quando isso for possível, vai prever a prioridade, naturalmente, nos mandados urgentes, né, e naqueles emitidos há mais tempo. Então, a ordem cronológica deve ser respeitada, claro, sempre respeitada a devida urgência, né. Nós acreditamos, esse prazo foi o próprio Sindojus que nos passou, um prazo de 120 dias para cumprimento seja razoável, mais do que razoável. É claro que isso também vai poder ser conversado com o gestor, em caso de efetiva inviabilidade. O gestor tem condições de constatar isso. Estamos falando aí em milhares de mandados, né? E isso deverá ser, o cumprimento do desempenho desses prazos deverá ser acompanhado pelo gestor. Mas o Sindojus nos passou inicialmente um prazo de 120 dias como sendo razoável para cumprimento desses mandados que ficarão represados. Além disso, a circular 76 da Corregedoria, que já prevê o cumprimento dos mandados por outros meios não presenciais, deverá continuar em vigor. Afinal, a gente está tratando aí de um período de exceção, né? Eu acho fundamental, quem não leu ainda, que tome conhecimento do conteúdo dessa circular 76. Tá? Tem um alentado parecer que foi elaborado pelo Dr. Silvio Franco, que está aqui ao meu lado, tá muito bem elaborado, com todas as possibilidades e todas as cautelas que devem ser tomadas pelo oficial, também seguindo o protocolo de saúde que foi elaborado pela doutora Graciela. A gente participou, isso foi construído conjuntamente, com todos os cuidados que devem ser tomados. Por exemplo, não é necessária assinatura na contrafé. Se o oficial entregar o mandado, por que ele vai pegar de volta ou compartilhar um objeto como uma caneta, correndo o risco de se contaminar? Se o oficial tem fé pública e ele atestou que ele entregou o mandado, isso já vale. Se for possível o cumprimento dessa ordem por outros meios não presenciais, como por telefone, por e-mail, por WhatsApp, e o oficial atestar esse cumprimento dessa intimação, isso está valendo. Então, a circular 76 traz uma série de orientações, informações úteis, né, que vão ajudar o oficial no cumprimento do trabalho dele. Tá? Então, a nossa proposta é que essa circular deverá continuar em vigor durante o retorno gradual, justamente para permitir o planejamento e o cumprimento organizado desses mandados que ficarão represados. E eu até dou mais uma dica: essa circular já está em vigor. Então, aqueles mandados que hoje estão pendentes, eles, não sei, não tem nada que obste que eles possam ser cumpridos também com esses meios não presenciais previstos na circular. Então, o oficial de justiça que é zeloso, que quer se organizar e quer se preparar antecipando um monte de trabalho que a gente sabe que ele vai receber, ele já pode ir liquidando o acervo que ele tem na forma da circular 76. Ele pode, junto com a central de mandados, ir organizando os roteiros, os itinerários dele. Por exemplo, empresas que ele sabe que estão fechadas, pessoas cujo contato ele já tem. O oficial tem condições de, mesmo de casa, mesmo com toda a segurança,
e organizando e preparando o seu trabalho. Essa foi a nossa intenção já na edição da Resolução 9, que está em vigor. Então, assim, atentem aos protocolos que estão no site, atentem às orientações da Corregedoria. Com certeza, a gente vai respeitar e observar as diferenças regionais, isso já foi dito aqui, eu repito. O oficial, que é quem está lá na ponta, inclusive pode colaborar com a gente com essa informação. Esse diálogo, eu repito, é constante, eu estou à disposição para isso. Inclusive, se for necessário, já falei anteriormente aqui, a gente fazer mais um programa só sobre mandados, só sobre os oficiais de justiça. O Fernando já foi convidado, a gente traz alguém aqui do operacional, vai ser um prazer recebê-los aqui para a gente ajudar os oficiais, né, a vencer esse trabalho que eles terão pela frente. Muito obrigado. Ok. Próxima pergunta, a doutora Carolina. Com o retorno gradual, pensa-se em autorizar magistrado e chefe de cartório em agendar horário quando solicitado atendimento presencial por advogado? Uma das premissas da normativa que está sendo trabalhada é exatamente isso, né? Que o gestor da unidade ele trabalhe com o agendamento desses atendimentos presenciais. Primeiro que procure fazer atendimentos não presenciais. Hoje a gente tem diversos mecanismos. Nós temos a plataforma PJSC Conecta, que ela serve tanto para as videoaudiências como para reuniões e também para contato entre o juiz e o advogado ou promotor de justiça, entre o chefe de cartório e o advogado ou outros visitantes externos que procuram os serviços da justiça, né? Então, primeiramente, preferir o atendimento não presencial e, se ela tiver que ser presencial, que se trabalhe com agendamento para evitar aglomeração de pessoas. E eu queria, Marcelo, dar uma pincelada melhor na questão das audiências e sessões de julgamento, né? As audiências, elas devem ser primar pela videoaudiência, né? A videoaudiência deve ser regra neste momento. A gente tem no momento de excepcionalidade, então temos que tratar as formas, os atos também como forma de exceção. Então, a exceção, nesse caso, que seriam anteriormente que a gente tinha as videoaudiências, passam a ser regra, né? Então, que os colegas juízes atentem para isso. Isso facilita, inclusive, a organização da pauta. Se a gente voltar ou não dia 1º, o juiz já pode organizar a sua pauta com videoaudiências, né, ao invés de pensar nas audiências presenciais. Então, quando for possível, hoje a gente não tem mais prazos suspensos, então todas as audiências podem ser realizadas, não apenas aquelas de caráter urgente. Então, que ele já se organize para isso, né, verificando se tem os mecanismos certos para que todos possam participar das audiências por videoaudiência. E que só realize atos presenciais se for extremamente necessário. Então, nesse caso, os atos presenciais vão se tornar exceção à regra, né? E com relação ao tribunal do júri, vai ser editada uma recomendação de que o tribunal do júri também só aconteça em casos excepcionais. O tribunal do júri é um ato que não há como se realizar por videoaudiência, né? Nós temos os jurados, a incomunicabilidade, as explanações da acusação e da defesa, então é um ato que por si só tem que ser realizado presencialmente, mas que se torne uma exceção também, que sejam realizados somente em casos de réu preso ou que haja um risco iminente de prescrição se não houver o julgamento nesse período de exceção. Isso faz com que nós cuidemos também do jurisdicionado, que nós cuidemos também daqueles que fazem parte, que integram a justiça, como promotores de justiça, advogados e defensores públicos. Então, é muito importante que se tenha a percepção disso. E a gente deposita muito a confiança no juiz da causa para que ele analise esses critérios e veja quando que ele deve realizar ou não atos presenciais, mas que realmente seja a exceção à regra. E tanto para as audiências como para o tribunal do júri, nós providenciamos, junto com a doutora Graciela, protocolos de saúde que devem ser atendidos. Esses protocolos, a gente está preparando um documento que fique no site do coronavírus,
Na página do tribunal tem o site do coronavírus e ali tem todas as regras correspondentes às ações de saúde desse período de exceção. Então, nós preparamos, antes não havia, nós estamos preparando de uma forma que fique de fácil acesso e fácil identificação, porque são vários protocolos e eles são diferenciados. Tem aqueles destinados aos oficiais de justiça, destinado à assistência social, destinado ao atendimento presencial e agora também destinado às audiências e tribunal do júri. Como todos usarem máscara, isso vai ser uma regra, né? Todos que entrarem nos prédios do Poder Judiciário deverão estar usando máscaras. Nós vamos fornecer para os nossos magistrados e servidores, mas aqui o público externo vai ter que trazer a sua, senão haverá um impedimento de que entre, e isso vai ter que ser comunicado ao juiz da causa, caso seja uma testemunha ou uma parte, para ver se há alguma medida de contorno a ser adotada, né? Então, isso tudo vai estar disciplinado, o distanciamento, a máscara, o álcool gel. Quem deve estar presente ao ato, neste momento, deve estar limitado àqueles que realmente precisam participar do ato, que seja limitado o público externo ou até mesmo impedido a presença do público externo. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha segurança nossa, interna, e para que a gente também passe uma segurança para o público externo, que nós estamos fazendo isso com responsabilidade e de forma a resguardar a saúde de todos. Ok. Vamos à pergunta agora para a doutora Graciela, médica do nosso Departamento de Saúde. Para o retorno gradual aqui no TJ, leva em consideração a obesidade como grupo de risco, uma vez que já restou comprovado cientificamente ser o segundo grupo mais atingido pela Covid no Brasil e em países americanos? Doutora. Vamos sim. Até na determinação do governador não está incluído a obesidade, mas a gente sim incluiu e colocamos no grupo de alto risco todos os obesos. Tá? Ok. Vamos em frente. Agora, doutor Silvio. A Corregedoria está estudando a autorização expressa de trabalho home office para magistrados quando não houver audiências ou atos presenciais agendados? Marcelo, o magistrado exerce uma dupla função, né? Tanto é gestor da sua unidade, às vezes como diretor do foro é o gestor de toda a estrutura forense daquela comarca, assim como a sua atividade jurisdicional própria. Eu penso que por esse exercício, pelas características desses dois exercícios, uma boa parte do seu trabalho terá que ser realizado presencialmente, quando ele precisar ter alguma audiência presencial, que são as exceções, ou, enfim, algum ato de gestão que dependa da presença física, ele terá que se fazer presente ao fórum. Mas isso também não será a regra, isso será a exceção. Toda vez que o magistrado não tiver que exercer essas missões presencialmente, ele poderá fazê-lo à distância. Portanto, o magistrado, no retorno gradual, também retornará gradualmente, ou seja, só para aquelas situações em que a sua presença física seja efetivamente exigida. Vamos em frente, doutor Cláudio. Agora, para o senhor aqui, diante das expectativas e anseios de retorno do trabalho presencial, gostaria de saber como ficarão os servidores em estágio probatório. Eu acredito que a pergunta se dirigia ao home office, ao teletrabalho, né? Então, o CNJ, a normativa em vigor, isso já foi comentado no nosso primeiro programa, ele veda o teletrabalho aos servidores em estágio probatório. Hoje, no período excepcional da pandemia, isso está sendo permitido, e a gente está vendo que o resultado está sendo muito bom. De fato, a gente reconhece, nós já discutimos isso também com a DGA e a DGP, alguma dificuldade quanto à avaliação daqueles requisitos do estágio probatório sem que o servidor esteja presente, sem saber como é o relacionamento dele com os colegas, como é o comportamento dele no dia a dia, né? Nós, de fato, vamos ter algumas dificuldades a enfrentar. Mas, no atual momento, o teletrabalho, o home office, né, vale para todos, né? E a gente está esperando para ver o que o CNJ vai definir com relação ao teletrabalho aos servidores de estágio probatório. Repito, hoje, pela atual normativa, o teletrabalho é vedado aos servidores de estágio probatório, mas a gente
está se adequando, né? Como eu disse, isso é uma tendência de longo prazo, nós estamos construindo a nova realidade, vamos ver o que vem por aí, especialmente da parte do CNJ. A próxima pergunta, eu acho que eu vou juntar duas aqui, porque são, na verdade, é praticamente a mesma pergunta, mesmo direcionamento. Doutora Carolina, serão fornecidos equipamentos de segurança extra para o TSI, o Face Shield? O TSI do fórum andam o dia todo pelo fórum e frequentam todos os ambientes. E a outra pergunta, se serão fornecidas máscaras, luvas e álcool em gel para os servidores e em público em geral. De certa forma, isso foi respondido, mas eu acho que é bom reafirmar, né? Sim, nós pensamos no Face Shield para aqueles servidores que têm mais atendimento ao público externo, mais contato, né? Eles vão ser encaminhados às comarcas com algumas orientações. E nada obsta, já que a gente está trabalhando nessa confiança no gestor da unidade, de que o TSI, se tiver muitos contatos com outros colegas ou com o público externo, também seja autorizado a utilizar o Face Shield. Para o público externo, claro, nós vamos deixar disponível onde for necessário o álcool em gel, o álcool 70%, mas o fornecimento de máscara e luva será apenas para o nosso público interno. Mas haverá uma exigência de que, até porque em vários locais isso já está se tornando obrigatório, que aquele que adentra as nossas dependências esteja com a sua máscara. Sim. Marcelo, com relação a esse TSI que fez a pergunta, eu lembro que o TSI não atendeu o público, né? O público externo, só o público interno. Eu recomendaria esse TSI, quando ele for atender um determinado setor, um cartório, uma vara, um gabinete, enfim, e ele peça às pessoas se retirarem para ele mexer na máquina. O trabalho do TSI é mexer com máquinas, não com pessoas. Então, se ele for mexer numa máquina, ele mande a pessoa que está ali, peça com educação que a pessoa saia para ele poder fazer o trabalho dele. E eu acredito que com álcool gel ele consegue higienizar o objeto quando ele for trabalhar. Bem, agora a pergunta aqui eu vou fazer para a bancada aqui de convidados. Será divulgado um protocolo com orientações para o atendimento presencial, distâncias para atendimento, modo correto de higienização nos ambientes? De alguma forma isso já foi respondido, mas vamos também reafirmar isso. Doutora, por favor. O protocolo está pronto. Sim, a gente está trabalhando com isso, vai ser divulgado todas as medidas necessárias para a gente fazer esse retorno seguro. E o que é importante? Como já foi falado aqui, isso não são coisas que a gente vai fazer talvez por um mês. Provavelmente a gente fará isso por muitos meses. Então, é importante que nesse trabalho de equipe, cada um faça a sua parte. A pessoa que foi destinada a ficar em casa e fazer o isolamento, que ela faça a parte dela bem feita, que faça o isolamento bem feito. Quem foi destinado a dar o suporte e precisar retornar presencialmente, é muito importante que também faça bem a sua parte. Tomando essas medidas, a gente diminui muito o risco de contaminação. Mas qual é a dificuldade maior? É a disciplina de recordar a manter essas orientações. Às vezes, de início, a gente tem um certo receio de que possa se contaminar, mas muitas vezes, com o tempo, a gente vai esquecendo, vai relaxando e, às vezes, já não tem todo o cuidado necessário. Então, eu vou pedir para, quando for o momento de retornar, que cada pessoa possa ver, estudar os nossos protocolos e botar em prática assiduamente, né? Então, disciplinadamente, que isso vai ser um trabalho de equipe e a gente pode, sim, passar por tudo isso com excelentes resultados. Ok. O doutor Silvio, agora, acho que essa ele pode responder também. Recebemos a planilha com o número de servidores aptos e não aptos ao retorno presencial. No entanto, nem todos responderam à pesquisa, pois o número total está abaixo do número real da comarca. Como será divulgada a lista, quando será divulgada a lista com os nomes dos servidores? Como resolver a questão do atendimento no caso de não haver servidores aptos em determinada locação? Os magistrados de determinada unidade deverão ceder servidores para outra? Nós estamos confiando muito na habilidade do gestor para resolver os problemas locais. Nós podemos ter uma situação, obviamente, de uma unidade, uma contadoria que só tenha um profissional, ele esteja no grupo de risco e não retorne, né? Nós, obviamente, nessa situação, o gestor terá que analisar como ele vai resolver internamente esse problema. E também receberá orientações da Diretoria da Saúde
do perfil das pessoas que não devem voltar, né? E a partir desse perfil ele vai organizar o grupo que vai retornar. Diga-se, é um grupo muito pequeno, um por setor, limitado até 30% do total de servidores daquele setor. Então, eu acho que haverá uma margem razoável, inclusive para o gestor estabelecer um rodízio para atender determinadas funções e sempre contando com o apoio da administração e da corregedoria. Todas as situações que não estiver no alcance dele resolver, ele vai reportar à administração ou à corregedoria, se for um assunto de corregedoria, e nós vamos estabelecer uma rede de apoio para aquela solução pontual cujo problema possa surgir naquela determinada unidade judiciária. Ok. Nós estamos trazendo mais informações, concentrando mais informações neste bloco, e talvez no bloco final a gente seja um pouco mais rápido nas considerações finais para dar vazão aos questionamentos, às perguntas que estão chegando no WhatsApp de todo o Estado. Doutor Cláudio, a pergunta aqui: estamos atendendo aos telefonemas em casa, indo ao fórum somente se necessário para atender alguém excepcionalmente. Não precisamos voltar. Nós que não somos o grupo de risco, também precisamos ficar em casa para proteger os que são? Olha, é exatamente isso que eu salientei no começo. O trabalho está funcionando e funcionando muito bem. Eu agradeço o empenho de todos que se conscientizaram da importância desse isolamento social. E no momento certo souberam se recolher, sim. Isso foi fundamental. E o êxito disso se traduz nos nossos números, né? A elevada produtividade, elevado número de vídeo audiências, e a gente acredita realmente que está garantindo assim a segurança de todos. Fica à vontade, por favor. Doutor Cláudio, só me permite pegar um gancho da sua fala, desculpa a interrupção. Por favor, amigo. Só para dizer que, além dessa belíssima, altíssima produtividade que nós estamos tendo no Poder Judiciário de Santa Catarina, nós fomos além, nós criamos uma grande rede de cooperação. A Corregedoria e a Presidência lançaram um programa, recentemente, tem uma semana, chamado Fortalece. E a ideia do Fortalece é exatamente aproveitar aqueles servidores, aqueles magistrados que, por alguma razão, estão com uma carga de trabalho menor do que a sua capacidade, menor do que o seu potencial, e que, então, essa sobra de tempo seja redirecionada a uma comarca que tem uma alta demanda. E nós tivemos a grata satisfação de termos 80 adesões em uma semana. Foram 16 magistrados e 64 servidores que hoje, além do seu trabalho, que está, por alguma razão, reduzido, estão colaborando com outras unidades. Então, esse espírito de colaboração, esse espírito de solidariedade que se instalou nesse momento, né, reflete não só a alta produtividade, mas também uma entrega muito grande de todos, magistrados e servidores, ao Poder Judiciário, e, como diz o nome do programa, fortalecendo cada vez mais o Poder Judiciário de Santa Catarina. Ok. Doutor Cláudio, gostaria de complementar? Sim, sem dúvida. Eu tenho dito muito que o nosso trabalho, nesse momento, todo esse esforço, ele reverte em favor da sociedade, não só na manutenção do serviço judiciário, que, por Constituição, ele deve ser contínuo e ininterrupto, mas, principalmente, para que a gente se prepare para o que vai vir depois. Ninguém tem dúvida que essa crise vai durar muito tempo e que vai demandar muito trabalho de todos nós. Então, é fundamental que nós estejamos preparados. É isso que nós estamos fazendo aqui, nos preparando pelo que há de vir, para aquilo que há de vir. Então, estamos planejando com organização, com bom senso, com cuidado. Estamos divulgando, comunicando isso para que todos possam se planejar também. Esse é o intuito desse programa, porque a gente tem consciência que temos muito trabalho pela frente. E daí a importância da colaboração de cada um. Vamos em frente. Acho que a doutora Ranzolin pode responder. A pergunta é praticamente uma proposta aqui. Considerando a proposta de retorno gradual dos servidores, gostaria de saber
como fica o cartório que possui apenas 3 servidores, um escrivão e 2 técnicos, sendo que 2 servidores possuem filhos em idade escolar e não teriam como deixar os filhos caso tenham que retornar. A unidade possui quase 20 mil processos, sendo que o acervo físico é imenso. Nessa situação especificamente, supondo o retorno de apenas 2 servidores, o trabalho será desumano. Se voltar apenas um, é impossível. Considera aqui a pergunta. Como eu falei, quando a gente está num período de excepcionalidade, a gente tem que tratar as medidas de forma excepcional também, né? Essa aqui vai ser a regra que vai balizar. Como já foi dito aqui, repetido, e é importante enfatizar, o gestor da unidade vai ter que ter muita sensibilidade e responsabilidade nesse momento, né? O que nós estamos prevendo? O rodízio, como já foi dito, então é possível ser feito um rodízio de metade do tempo com um servidor, metade com outro, é possível que seja feita dessa forma, que o atendimento que seja agendado, isso exclui a possibilidade de ter que estar presencialmente, o trabalho home office pode permanecer, então assim, a criatividade também vai ter que ser utilizada nesse momento, né? Como a doutora Graciela falou, vai ser um momento de sermos criativos e garantir um mínimo de atendimento. Nesse primeiro momento, é isso que a gente preconiza, um mínimo de atendimento e o retorno ser feito de forma gradual. Sim, sabemos que terão unidades que enfrentarão esse tipo de dificuldade. A gente está num momento também de contingenciamento, de não reposição de servidores, então isso também vai ter que ser trabalhado junto com a unidade e nós estamos aqui para apoiar. Para informar, para apoiar e sugerir medidas caso elas fiquem muito difíceis no âmbito da comarca, né? A gente pode fazer um anúncio, olha, tal unidade não pode funcionar de forma presencialmente por causa disso, disso e daquilo, porque a saúde nesse primeiro momento que é o nosso objetivo. Quem trabalha no Poder Judiciário sabe que a gente tem um trabalho infinito, então a gente vai permanecer trabalhando muito tempo. E nesse momento a gente está com atenção à saúde. Então, se for necessário a gente ter que fechar uma unidade para o trabalho presencial por conta de problemas de saúde, faremos isso. Né? Mas tudo com divulgação, tudo com informação, para que o nosso público externo seja atendido. Né? O Poder Judiciário só existe porque a gente atende o jurisdicionado. E a gente também tem que ter essa atenção a ele. Então, assim, serão medidas pontuais, com criatividade, que a gente vai ter que tomar cada caso a caso. Okay. Sobre o acervo físico, eu acho que tem uma informação crucial. Esse é um dos nossos grandes gargalos hoje, ainda que os processos físicos signifiquem 8% do nosso total de acervo. A gente sabe que existem várias 100% digitais, e existem várias que ainda têm um enorme acervo físico, como essa do colega que mandou a pergunta. Esse é um dos grandes problemas que demandam atendimento. A gente, como disse a doutora Carolina, tem que usar criatividade. Infelizmente, os programas de digitalização acabaram sendo suspensos também pela impossibilidade do comparecimento físico, presencial. Mas ontem, na reunião interinstitucional, o próprio doutor Rafael Orne, presidente da OAB, sugeriu isso. Se o advogado tem interesse que o seu processo ande, então por que o advogado não digitaliza o processo? Existem normas da corregedoria já autorizando isso. Eu conheço casos de várias unidades que fizeram esse tipo de campanha. O advogado leva o processo em carga, quando devolve, já devolve ele digitalizado. Então, a partir dali, acabou o problema do atendimento presencial. A gente pode pensar numa norma nesse sentido, foi uma sugestão da própria OAB, então, por que não? E isso tende a minimizar esses problemas. Claro, a gente está trabalhando com a perspectiva de longo prazo, é preciso diálogo, é preciso bom senso e, acima de tudo, é preciso cuidado. Me parece que a própria OAB está ensinando os advogados que não sabem, né, a fazer essas operações digitais, né? Pode chamar os filhos e os netos que sabem, né? Isso é uma boa hora do filho, né? Isso. Tá certo. Bem, vamos em frente. O doutor Silvio, muita preocupação com as mães, com crianças em casa, com aulas online. Num cenário em que não se pode pedir ajuda aos avós por estarem no grupo de risco, como estão pensando esta questão? A pergunta vem lá de Palhoça. Eu creio que a questão já foi até respondida e repetidamente, Marcelo. Mas o gestor da unidade vai poder criativamente escolher as pessoas, né, em conversa com o grupo de trabalho, escolher as pessoas
preservando primeiro o grupo de risco, depois aqueles que têm problema de deslocamento, depois aqueles que têm criança, até estabelecendo um rodízio, se às vezes as situações são, todos têm crianças pequenas em idade escolar. Então, ok, então vamos fazer um rodízio, cada um se organiza também, faz a sua parte, e o gestor dá a condição desse retorno gradual, que, insisto, será mínima para atendimento do básico. Vamos iniciar com o básico do básico. Será mínimo o retorno nesse primeiro momento. Ok. Bem, encerramos então este bloco, mais esta passada de perguntas. Nós vamos já ao bloco final com as considerações dos nossos convidados. Já.